Saudações de paz. Bom dia. Paz seja convosco. Deus seja glorificado. Eu que em nome de Jesus mais uma vez para ler as Escrituras, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Está escrito em Romanos capítulo 5, primeiro versículo: sendo, pois, justificados pela fé, e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo o qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a esperança, experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo que bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Venho nessa manhã, em nome de Jesus, assim, anunciar essas palavras que estão escritas, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Para salvar aquele que crê. Quem crê, for batizado, será salvo, porém quem não crê já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nós somos justificados, segundo está escrito, pela fé, e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados por Deus pela fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo nós temos paz com Deus. Ou seja, a paz com Deus não é uma questão de ações ou obras, mas a paz com Deus é por obediência a Jesus Cristo. Porque veja bem, fé, segundo diz a Bíblia, é crer naquilo que está escrito. Hebreus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pelas palavras de Deus. Somos justificados pela fé em Jesus Cristo, pelo qual nós temos a entrada, a graça de Deus, ou seja, a salvação, dada por meio da graça de Cristo, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Nós temos a justificação dos pecados, nós temos a paz com Deus. A paz com Deus é uma das questões em que muito ainda hoje, nem todos podem dizer que tem essa paz. Muitos podem dizer que tem uma paz, mas quantos têm paz com Deus? Quantos têm verdadeiramente paz em Deus? Lembrando que paz verdadeira somente está em Cristo Jesus. Jesus fala assim: a minha paz eu vos deixo, não como o mundo a dá. O mundo dá a paz de que maneira? Através de artifícios, através de sentimentos momentâneos que se passam, através de coisas artificiais. Mas Jesus, ele diz: a minha paz vos deixo, não como o mundo a dá. Jesus falou que a sua paz, ela é de espírito. O reino de Deus é gozo e paz no espírito. Ou seja, é uma paz que não vem de coisas, mas sim vem da pessoa de Cristo, para aqueles que vivem nele, é claro, para os que vivem em Jesus Cristo. E quantos estão sendo usufruindo do pecado, vivendo uma falsa paz, num falso prazer, num prazer que passa, num prazer que cobra o seu preço,
pecado ele cobra o seu preço. Romanos fala no capítulo 6, versículo 27, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado ele cobra o seu preço, e o preço é a morte. Não apenas uma morte física, mas espiritual. O principal estrago ou a principal consequência do pecado é a morte espiritual. E essa morte espiritual não é somente viver aqui nessa terra separado de Deus, ou viver sem Deus, distante de Deus, ou eternamente sem Deus, eternamente sofrendo as consequências e os danos por suas escolhas más, ou por pelo menos Jesus não sendo a sua escolha. Jesus tem sido a sua escolha. Mediante essas palavras, Jesus tem sido a tua escolha. É a Ele que você tem seguido. É a Ele que tem sido a prioridade ou primeiramente a primordial a ser seguida a palavra de Deus. Jesus ele fala que assim nós temos acesso ao Pai e temos acesso à entrada na salvação, estando firmes na esperança, na glória de Deus. A Bíblia fala que a paciência e a experiência não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos a esperança em Deus não há confusão, porquanto o amor de Deus está derramado pelo Espírito Santo que foi dado a nós. O que é, na verdade, o amor de Deus? Será que as pessoas que dizem tanto sobre amor de Deus conseguem dizer o que é esse amor de Deus? Porque soa muito bem, de uma forma tão bonita, quando diz sobre amor de Deus. Mas, na verdade, o que é o amor de Deus? Para alguns, o amor de Deus, simplesmente eles não vão sofrer os danos do inferno, porque Deus amou de uma tal maneira. Ou seja, as pessoas acreditam que pecando o tanto que for, ainda assim Deus os salvará. Isso não é o amor de Deus. Isso está distante de ser o amor de Deus. As pessoas acreditam que simplesmente porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, elas podem seguir a vida do jeito que bem entendem. Isso não é uma verdade. Isso é um engano. Frutos a serem colhidos. Há frutos a serem colhidos. Todas as escolhas gerarão fruto a ser colhido. E todas as escolhas trarão ao homem o fim do caminho ao qual será uma eternidade. Uma eternidade para todos. Ou seja, de descanso, ou seja, de tormento. Uma eternidade para todos no fim do caminho. Existem muitas ainda loucuras que ainda repercutem muito na mente de muitas pessoas sobre a eternidade. Alguns dizendo que vai ter uma alma vagando pela terra, ou talvez vagarão pela terra. Outros dizendo que talvez a alma estará num purgatório para ser expurgado dos seus pecados. Outros acreditando que a alma está presa em alguma coisa. Porém, todas essas coisas a Bíblia refuta. A Bíblia diz que após a morte a alma sai de juízo. A alma estará ou no céu ou no inferno. Quando findar todas essas coisas, quando o fôlego de vida ele for cortado, você abrirá os olhos e estará ou em tormentos ou em descanso. Ou estará ali simplesmente blasfemando e se lamentando, ou estará simplesmente adorando ao Criador. Mas a Bíblia fala que é somente por meio de Jesus que nós temos acesso à graça, ao trono de Deus, ou seja, à salvação. Mas Jesus Cristo tem sido seguido.
Você tem seguido a Ele? A questão é essa. Temos acesso por Jesus, mas se seguimos a Cristo. Temos acesso por Jesus se seguimos a Jesus. Temos acesso a Deus, a salvação por meio de Cristo se seguimos a Cristo. Mas quantos não seguem? Quantos não têm essa esperança? Quantos estão perdidos? Quantos estão entenebrecidos? Quantos, na verdade, se encontram distante da graça de Deus? O fim dessa caminhada, meu amado, será tenebroso para muitos. Para alguns, será um dos melhores, o melhor dia, o lugar de descanso. Para outros serão dias tenebrosos. Pois do que se diz em relação à eternidade é algo indiscutível. Nós estamos falando de um lugar onde pessoas vão estar para todo sempre e não vão sair. Nós estamos falando de um lugar onde para todo sempre as pessoas vão estar descansando ou vão estar sendo atormentadas. De um lugar onde ninguém vai poder te tirar ou te levar para outro lugar. Isso é a eternidade. E a eternidade é uma questão que as pessoas pouco pensam, mas é o fim de todos. É o destino de todos. É o destino de toda a alma. Nós temos em Cristo Jesus a esperança, porque Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, Jesus foi o sacrifício pelos ímpios também. A Bíblia fala que Jesus foi um sacrifício para os ímpios. Porque Cristo, ainda que nós estávamos fracos, Ele morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, ou seja, somente Jesus. Somente Jesus. E essa é a prova do amor de Cristo. Então, o que é amor de Deus? Essa é a questão. Muitos conhecem e falam sempre sobre, citam sempre que Deus amou. Pois a Bíblia fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregando Cristo Jesus para todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. O que na verdade significa para você o amor de Deus? O que é o amor de Deus? Simplesmente Deus entregou Jesus para salvar aquele que crê. Está bem claro. Para salvar todo aquele que crê. Somente os que crerem serão salvos. Jesus, Ele ensina como que crê. Quem crê como diz a Escritura. Rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. A única fé verdadeira é como diz a Bíblia. Se alguém diz que crê em Deus, a única maneira certa de crer em Deus é como diz a Bíblia. Não é como diz o catolicismo, não é como diz o espiritismo, religião evangélica, Mormon, testemunho de Jeová, mas sim como diz a Bíblia. Esse é o grande problema. Muitos trocaram o que diz a Bíblia pelo que diz a religião ou seus líderes, ou alguns estão seguindo até mesmo o seu próprio coração. Sabemos que nem todos seguem uma religião ou uma doutrina, mas alguns estão seguindo o seu próprio coração. E a Bíblia fala que enganoso é o seu coração. Tendo em vista que Deus entregou Jesus para salvar aquele que crê, isso é o amor de Deus, que salva aquele que crê. Isso é o amor de Deus, entregar o seu único filho por homens ímpios,
por homens perversos, por homens que na verdade em seu tempo são inimigos de Deus. Entregou Jesus como sacrifício para que os tais possam ter acesso ao perdão e salvação. Ou seja, mesmo para aqueles que não querem, para aqueles que não creem. Só que esses que não creem, os que rejeitam, a Bíblia declara que Deus reserva um lago de fogo e enxofre. Está lá bem claro em Apocalipse 22, versículo 15. Ficaram de fora os incrédulos, os feiticeiros, os idólatras, os imorais, os adúlteros, mentirosos, sodomitas, beberrões, todos aqueles que amam e cometem a mentira. Sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre. Essa será a segunda morte. Então, segundo a Escritura, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, os incrédulos serão lançados no lago de fogo. Segundo a Bíblia, aqueles que não crêem serão condenados, porém a condenação é essa que vê a luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então isso é amor de Deus, salvar aqueles que o amam, salvar aqueles que nele crêem, salvar aqueles que depositam nele a sua confiança, as suas esperanças, mas reservar para o juízo e para a condenação aqueles que não o sujeitam. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1, tendo visto que não se sujeitaram a Deus como seu Senhor, como o seu Pai, assim se desvaneceram em seus discursos, honraram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. Ou seja, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não honraram a Deus em seus discursos, mas se desvaneceram, se afastaram de Deus, se destituíram da glória de Deus, se separaram do amor de Deus. O amor de Deus salva aquele que crê, salva aqueles que assim buscam, mas reserva para condenação aqueles que não o buscam. A Bíblia fala que Deus sabe reservar para a salvação aqueles que o buscam e para o juízo aqueles que não buscam. Então, não confunda as coisas. Uma geração que diz que Deus amou o mundo, na verdade usando isso como uma justificativa para continuar pecando, para usar de justificativa para continuar em seus pecados e dizer que Deus o salvará. Não é bem assim. Não se esqueça que Deus dará o seu galardão aos que adulteram ou acrescentam qualquer coisa à sua palavra, aos que tiram alguma coisa de sua palavra. Deus tirará da sua parte da árvore da vida. Se arrependam e tornem-se a Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar e invoque enquanto está perto. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Venham sobre vós o tempo do refrigério, por meio de Jesus Cristo. Refrigério é a salvação por meio de Jesus Cristo. Refrigério é a alma e lugar de descanso para aqueles que buscam Jesus Cristo. Busque o tempo do refrigério. Busque no Senhor enquanto você pode achar salvação. Busque no Senhor arrependimento. Como nos dias de Noé estamos vivendo, comprando, vendendo, casando, se dando-se casamento, comendo e bebendo, como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Porquanto naqueles dias compravam, vendiam, casavam, se davam-se casamento, comiam, bebiam até a última hora. Veio o dilúvio, destruiu a todos e eles não perceberam. O dilúvio, quando veio, não perceberam. Por que será? O que será que estavam fazendo de tão interessante que não perceberam que estava vindo o dilúvio? O que será que era mais importante do que fazer a vontade de Deus para não perceber a destruição do mundo? Alguma coisa as pessoas fazem que tira a sua atenção e tira o foco do alvo, a qual é a salvação, para elas não perceberem que sua destruição está prestes a acontecer. E é o que acontece. Os afazeres da vida não são mais importantes do que a salvação. Os prazeres da vida não são mais importantes do que ter vida eterna.
Mas Jesus falou, você aplica o seu coração a buscar uma coisa ou outra. Não tem como agradar a dois senhores, não tem como. Ou serve a Deus, ou a Mamon. A Deus ou a Mamon. A quem você tem escolhido, quem tem sido a sua escolha. Escolhe bem. Escolhe enquanto há tempo. Nós estamos correndo contra o tempo. O tempo está se esgotando. O tempo está se esgotando, moradores da terra. O tempo está se aproximando. Deus determinou um tempo a toda coisa debaixo dos céus e sobre a terra. Deus deixou tempo a toda criatura, a todo ser vivente, a todo homem. Deus deu tempo a tudo e a todas. E o tempo está se esgotando. Corre para salvar a sua alma. Deixa a incredulidade. Tua incredulidade te levará à tua destruição. A tua condenação está prestes. Se arrependa. Torne-se a Deus, se arrependa. Porque pela benignidade do Deus poderoso, o homem pode livrar e desviar seu caminho da tormenta, da perdição. A perdição, a condenação eterna. Para aqueles que rejeitam Jesus, lá em Apocalipse 22, versículo 15, diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, imorais, feiticeiros, sodomitas, todos que amam, cometem a mentira. Sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre, e esta será a segunda morte. Crê no Evangelho, crê na palavra de Deus, moradores, crê na Escritura, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Crê no que está escrito, pratica a vontade de Deus. A Bíblia fala que é agradável a Deus o Pai, que padecendo sejam encontrados fazendo a vontade de Deus, pois vergonhoso é padecer distante do centro da vontade de Deus. Conforme diz em Romanos capítulo 5, que nós temos acesso à graça, ou seja, a salvação em Jesus Cristo, por meio do sacrifício que Jesus fez. Não tem sacrifício nenhum que o homem faça para Deus, que Deus recebe, e que seja aprovado por Deus, senão o que Jesus já fez. Deus não pede sacrifício na fogueira santa, Deus não pede que sacrifiquem seus bens, Deus não pede penitência, Deus não pede para que sacrifiquem através do seu corpo, Deus não pede promessas, não. Jamais Deus pediu ao homem que fizesse alguma promessa, mas a Bíblia fala que em Deus está o sim ou não. É melhor obedecer do que sacrificar. Profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22, obediência é melhor do que sacrifícios. Deus tem prazer mais em que se obedeça a sua palavra do que em sacrifícios. Fazem novenas, pagam promessas, pagam penitências, fazem oferendas, pagam votos, fazem campanhas, mas na verdade Deus não está em nada disso. Deus, Ele está dentro daqueles que verdadeiramente recebem sua palavra, dentro daqueles que verdadeiramente praticam sua palavra. Você tem praticado o quê? Tem praticado iniquidade ou a palavra de Deus? A palavra de Deus ou a iniquidade? Em qual caminho tem trilhado? A Bíblia fala no livro de Apocalipse capítulo 20 que estará diante de Deus tanto grandes como pequenos, e todos comparecerão ante o juízo. Ou seja, tanto grandes como a pequenos, todos terão que comparecer diante de Deus. E cada um dará conta de suas ações diante do Senhor Deus. Cada um prestará conta por si mesmo. A Bíblia fala que o pai não levará a maldade do filho, nem o filho leva a maldade do pai. E assim, cada um tem diante do Senhor uma responsabilidade. Cada um diante do Senhor tem responsabilidade por suas ações. E cada um será
recompensado pelas suas ações. O pai não é castigado pela maldade do filho, o filho não é castigado pela maldade do pai. Assim também como o pai não salva o filho também não salvará o pai. Salve-se quem puder. Busque a salvação quem puder. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Focar enquanto Ele está perto. Em Apocalipse 20 retrata justamente o fim do mundo, o fim de toda criatura, o dia em que todos comparecerão, tanto incrédulos como crédulos, ou seja, tanto os que crê como os que não crê, tanto os que seguem a Deus como os que não seguem, tanto uns como os outros. A Bíblia fala que todos comparecerão diante de Deus e serão cada um julgados pelas suas ações. Salvação não vai ser segundo as ações, mas o juízo de Deus será segundo as obras de cada um. E as obras de cada um pesará em si, ou a salvação, ou melhor, pesará sobre cada um o seu galardão. Para os salvos, Deus galardoará, e as suas obras acrescentarão o galardão, a recompensa. Mas para os condenados, as suas obras, suas ações más, ímpias, tenebrosas, pecaminosas, levarão a cada dia mais a uma sentença, a uma condenação pior. Por isso nós não somos salvos pela graça, ou melhor, não somos salvos por obras, mas sim pela graça. Somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não vem das obras para que ninguém se glorie diante de Deus, mas somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé é praticar o que diz a palavra de Deus. A fé é andar segundo a Escritura. Fé sem a Escritura não é fé, é incredulidade. Fé sem praticar o que diz a Bíblia não é fé, é incredulidade. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Isso é fé, isso é definição de fé, isso é definição da salvação. A chave da salvação é a palavra de Deus. Jesus, Ele está à porta. O tempo está se aproximando. Se arrependam. Deixem o homem seus maus caminhos. A idolatria, bebedeiras, inimizades, porfias, ciúmes, orgulho, sodomismo, roubo, homicídio, orgulho, tais coisas não se encontrem nem se nomeiem entre vós. Não seja encontrado entre vós tais coisas. Se certifique-se que você não está nessa lista, na lista dos tais que desobedecem a Deus e que estão caminhando para o inferno. Se certifique-se que você não é um idólatra, que você não é imoral. Se certifique-se que você não é um beberrão, um mentiroso, um orgulhoso, porque a Bíblia fala que por essas coisas vem a ira de Deus sobre os que tais coisas praticam. Está escrito no livro de Romanos. Por essas mesmas coisas vem a ira de Deus sobre os que praticam. Ou seja, a ira de Deus não vem sobre o mundo, vem sobre os que praticam a rebeldia contra Deus, sobre os que praticam tais coisas contra Deus, desobedecendo ao Senhor. Não é uma religião, mas a Deus. Desobedecem ao Senhor, porque na verdade não há temor. Jesus fala: se eu sou o seu Senhor, onde que está a minha honra? Onde que está o temor de Deus? Eis uma pergunta. O temor de Deus está onde? Se não está no teu coração, onde está? Se não está no coração deste mundo o temor, aonde se encontrará? Os que não temem. A Bíblia fala no inferno, se somente se salvam aqueles que temem a Deus, logo onde se encontrarão os quais não temem a Deus? Você já parou para pensar? Se só existe o céu e o inferno, se encontrarão no inferno. Se só existe dois destinos, um que salva e outro que condena, onde se encontrarão os que não têm temor a Deus? No inferno. A Bíblia fala que ali é lugar de tormento, ali é lugar de sofrimento.
eternidade de tormento, eternidade de castigo. Porém, Jesus foi castigado e a Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, o castigo que nos traz a paz em Deus, a salvação, Jesus ele enfrentou. Porém, se você quer ser castigado para todo sempre, sua alma sendo castigada para todo sempre, fique à vontade, siga aquilo que você acha conveniente, porém, somente Jesus Cristo salva, somente Jesus é o verdadeiro caminho para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Quem crê, como diz a palavra de Deus, será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. Crê a cidade de Goiânia, creia moradores na palavra de Deus, crê no Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Você percebe que os que não crê serão lançados no inferno ou serão condenados? O que é melhor? No final da caminhada, os incrédulos e os crédulos se encontrarão com Deus. Se você certamente destaca a existência daquilo que a Bíblia falou, a veracidade do que a Bíblia diz, o que é mais, na verdade, proveitoso? Você crê ou não crê? Porque se você não creu, no final de todas as coisas, você perdeu tudo aquilo que a Bíblia diz que existe e ainda sofre os danos daquilo que a Bíblia também diz que existe, que é o inferno. Mas se você creu, quando chegou no final, foi salvo e simplesmente desfruta daquilo que a Bíblia diz que Deus preparou para aqueles que o amam, ou seja, a salvação. Então não é uma escolha inteligente ser incrédulo, é uma escolha muito tola ser incrédulo, porque a incredulidade ela separa o homem de Deus, a incredulidade ela levará o homem a uma eternidade separado de Deus, e a incredulidade levará o homem no fim dessas coisas a reconhecer Deus, mais tarde demais será. Creia como diz o Evangelho, creia como diz a Escritura. Não é uma religião que propõe ao homem salvação, e não é isso que está sendo proposto aqui nesta manhã, mas sim o Evangelho somente. O Evangelho sem denominação, o Evangelho sem o fermento dos fariseus, o Evangelho sem a hipocrisia, o Evangelho sem as heresias destruidoras. A mensagem da cruz é isso que está sendo proposto. Escolhe para a tua vida, escolhe para a sua alma, escolhe hoje o que você vai colher no fim dessa caminhada. Outrora estava tateando em meio à escuridão, o pecado é escuridão, vivendo como inimigo da cruz de Cristo. Não amava ouvir a palavra de Deus, mas odiava. Assim são os inimigos da cruz de Cristo. Não amam a palavra de Deus, mas odiam e tentam e resistem de todas as formas que podem para não se tornarem a Deus. Mas porém um dia todo incrédulo ele tem que tornar a Deus. O porém é que se o incrédulo ele não se tornar a Deus, ele está perdido para todo sempre. Esse é o grande problema. O incrédulo, quando não torna para Deus, ele está perdido para todo sempre. A Bíblia fala que a fumaça do seu tormento será no lago de fogo e enxofre para todo sempre. A palavra do Senhor fala que não há descanso nem de dia nem de noite. Isso é as consequências para o incrédulo. Você já parou para se perguntar o que é uma incredulidade? Uma incredulidade não é apenas ser um ateu. A incredulidade é não praticar a vontade de Deus. Muitos dizem que crê, porém isso não é verdade. Muitos dizem que crê em Deus, dizem que crê na sua palavra, crê em Jesus, porém isso não é uma verdade. Crê em Jesus Cristo. A Bíblia fala em Tiago capítulo 1, ou melhor, Tiago capítulo 2, até os demônios creem e se estremecem. Ou seja, até os demônios creem em Deus. Os demônios creem em Deus e se estremecem, porém estão condenados. Ou seja, salvação não é por crer, salvação é por obedecer. Se crê como diz a Escritura, obedece. Se crê como dizem os homens ou as religiões,
simplesmente não obedecem porque na verdade não creem. É assim que o mundo está. É assim que a maioria está. A maioria que diz que tem uma religião não obedece a Jesus, estão caminhando para o inferno. A maioria que diz que crê em Deus não obedecem às palavras de Deus e caminhando estão para a condenação. É uma realidade terrível, mas que na verdade precisa ser encarada, precisa ser o homem despertado enquanto ainda há tempo. E nessa manhã, como se fosse uma luz iluminando em meio às trevas, é a palavra de Deus iluminando o seu entendimento, para que aquilo que é tenebroso possa ser descoberto, pois a palavra de Deus ela é a luz que mostra aquilo que está em trevas, mostra aquilo que está em oculto, aquilo que está escondido, ou seja, aquilo que Deus reprova fica no oculto e no escondido, porém Deus, os olhos de Deus contemplam todas as ações, todas as intenções, quer sejam boas, quer sejam más. E a Bíblia fala em Provérbios que Deus ele pesa as intenções do coração do homem. Deus ele pesa as intenções do coração do homem para dar a recompensa segundo o que cada um assim tem diante dele buscado. Busque a salvação para a sua alma. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Deus enquanto Ele está perto. Deixe todos os ímpios seus maus caminhos. Se torne a Deus. Limpai as mãos. Purificai a voz de duplo ânimo. Purificai. Bem-aventurados são aqueles que lavam sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, possam entrar pelas portas da cidade. Ou melhor dizendo, mais do que felizes são os que lavam sua alma no sangue de Jesus, ou seja, reconciliando-se com Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, porque herdarão o reino de Deus. Jesus está à porta. Oi, irmão. Opa.